Deus abençoe sua vida. Amém. Amém. Deixa eu descer aqui, ficar aqui mais perto dos irmãos. Mais uma vez é bom estar aqui e estou vendo um montão de rostinhos novos aqui à noite. Sei que vocês estavam trabalhando e o meu desejo mais uma vez é somar e fazer com que a gente pense um pouquinho nesse evangelho. Ó, que isso aqui é legal, né? Nossa, fica à vontade. Me perguntaram se eu queria passar um vídeo e eu achei que era o mesmo público de manhã, mas estou vendo que são pessoas um pouquinho diferentes. Então, já que vocês vão ter uma conferência no próximo final do mês, eu queria não deixar o vídeo para passar mais tarde ou no final, para a gente não quebrar um pouco aquilo que eu quero compartilhar essa noite aqui. Então, eu acho que eu quero passar o vídeo, porque o vídeo tem muito a ver com vocês aqui, porque vocês fazem parte do que vocês vão ver aqui, ok? Pode ser, irmão? Eu quero que vocês prestem atenção no começo desse vídeo. É muito rápido, são 24 segundos, mais ou menos. Um dia o caminho nos levou para um bairro chamado Jardim Gramacho. E dentro desse bairro, num lugar específico chamado Quatro Rodas, um local conhecido como Lixão. Particularmente eu não gostava muito desse nome e por isso toda vez que a gente fazia visitas a esse local, a gente sempre afirmava, eu vejo aqui um jardim. Porque onde tem pessoas tem jardim, depende do que tu vai semear. E um dia nós estávamos passando em um dos caminhos dessa comunidade, minha esposa parou diante de um terreno, olhou para uma árvore e disse assim, vamos comprar essa árvore, que é essa que você está vendo aqui no fundo. E eu olhei, no quintal só tinha muito lixo, um barraco e uma criação de porcos. E eu perguntei, como é que compra uma árvore? E ela disse assim, eu também não sei, mas uma coisa eu sei, que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. Compramos aquela árvore e ali surgiu a Aja. O terreno horrível, um barraco, uma árvore, um chiqueiro, e a gente sonhou em comprar aquele terreno e nós compramos o terreno. Eu lembro que na época a gente comprou por R$3.000. Eu não tinha R$3.000, mas a gente dividiu em 6 de 500. Nós compramos então nosso chiqueiro, nosso barraco, nossa árvore, nossa vida. Financiamos e pagamos em 6 vezes de 500. E nós tínhamos um sonho de transformar aquele lugar. E por que eu estou falando isso para você agora e passando esse vídeo? Muito mais com gratidão no coração, porque essa igreja se tornou parceiro desse projeto e tudo que tem acontecido ali, vocês têm um pouco de vocês lá. E o que você vai ver aqui agora, o que a gente só quer dizer é muito obrigado. Obrigado por fazer parte, obrigado pelo departamento de missão estar andando com a gente ali. Obrigado, então sinta-se parte e aquilo que você tem, eu não gosto nem de falar aquilo que você tem ofertado. Eu não gosto muito de falar sobre oferta, eu gosto de falar sobre semeadura. Porque semeadura, quando você semeia, é uma semente. E se ela cair em terra boa, a semente morre e dá fruto. Você nunca pensou sobre isso? A Bíblia fala que Jesus é a semente, vem da raiz de Davi. Jesus foi a maior semente que Deus lançou nessa terra. E essa semente morreu. E essa semente está dando fruto até hoje, na minha vida e na tua vida. Então tudo aquilo que vocês têm lançado como semente, através do departamento de missão, eu quero que vocês saibam que tem chegado nesse lugar aqui. E eu quero mostrar para você como é que está hoje esse lugar daquilo que você viu ali. Passa aí, meu irmão. É o mesmo lugar, tá, irmão? A AJA é uma organização de ponta que trabalha diretamente com as famílias e a comunidade aqui em Jardim Gramacho. Nós fundamos a AJA em 2018, embaixo dessa árvore, e a gente trabalha em 3 frentes para combater a fome e a extrema pobreza, através da educação complementar, através da inclusão produtiva e o acesso a direitos. E 2023 não foi diferente. Foi um ano de muito trabalho, foi um ano de muita dedicação,
mas também de impacto para essas famílias e para essa comunidade aqui em Jardim Gramacho. Eu sou a Ágata e a AJA é muito importante para mim e para minha educação. Em 2023, o Programa de Educação Complementar atendeu 100 crianças e adolescentes no contraturno escolar para combater a evasão e a distorção idade-série. A AJA ofereceu 975 oficinas pedagógicas, 149 oficinas de arte e cultura, 101 reuniões de pais e responsáveis, além de festas, passeios e confraternizações que eu nunca vou esquecer. Eu sou Emanuela, sou moradora do Jardim Gramacho e atuo na marcenaria da AJA. A marcenaria da AJA visa a inclusão produtiva de jovens e adultos, através de cursos de auxiliar de marcenaria. Em 2023, a AJA ofereceu 2 cursos à comunidade, com 18 alunos capacitados, 2 pessoas atuando em marcenarias locais, 4 na marcenaria da AJA, como eu, além de centenas de corações produzidos e vendidos. Eu sou Tamires, moradora do Jardim Gramacho e atuo na Cozinha Solidária da AJA. A Cozinha Solidária da AJA é o compromisso com a segurança alimentar do território. Em 2023, servimos 31.869 refeições e 8.440 lanches para crianças e comunidade. Além de muito afeto em cada prato, contribuímos para a nutrição e também para a diminuição de desigualdades. Ao contemplarmos o ano de 2023, reconhecemos os esforços coletivos de nossa equipe, a confiança e apoio de nossos valiosos parceiros e a lealdade dos nossos investidores. Suas contribuições foram fundamentais para transformar realidades. Haja. De fato, a palavra haja, ela significa trazer à existência aquilo que não existe. Mas para a gente também, no haja tem 2 palavras, há e já. E o que a gente entende é, há alguma coisa a ser feita, faça já e faça com amor. 1, 2, 3, carinha, agora todo mundo dando um abraço na árvore. 1, 2, 3 e... Então é isso que nós amamos fazer, é isso que a gente faz e a gente acredita que ninguém faz nada sozinho. E a gente acredita que todo mundo tem alguma coisa para dar. Então, fica aqui o meu obrigado para a igreja, para a IPI de Sorocaba. Obrigado por vocês confiarem naquilo e acreditarem naquilo que a gente acredita. Amém? E eu quero só chamar a atenção, você viu que ali a Manuela falou que nós fazemos parte da marcenaria. E a marcenaria é um projeto, eu sempre digo que a marcenaria e o ateliê que a gente tem lá em Jardim Gramacho, eu falo que é menino dos meus olhos, né? Porque a gente não está ali para fazer alguma coisa para aquelas pessoas. A gente está ali para fazer alguma coisa junto com elas. Não é estar ali para ficar dando as coisas, mas é valorizar essas pessoas e mostrar para elas que elas têm um potencial. Então, na nossa marcenaria e no nosso ateliê, a gente produz materiais que se tornam sustentável, ou seja, é um material produzido por eles, que é vendido, e a gente sempre diz, né, que tudo aquilo que é vendido, 60% vai para as pessoas que trabalham no material, 20% fica para o projeto e 20% para comprar mais material para continuar fazendo e trazendo sustentabilidade para aquelas famílias. Então hoje a Manuela, a Monique, o Wagner, todos eles fazem parte desse projeto onde eles produzem e vivem daquilo que eles produzem. E se você depois quiser ver, eu não sei onde vai estar, mas vai estar exposto em algum lugar aqui, as bolsas, o material que eles fazem lá. Se você se interessar, passa lá. Pessoal, é o seguinte, eu vou contar história, e eu gosto muito de contar história, principalmente bíblica, mas eu quero confessar que nessa noite aqui eu quero pregar para mim. Eu acho que essa palavra essa noite é para mim, então vai ser fácil pregar para mim, mas eu também queria expressar essa mensagem para mim, que se de alguma forma alcançar você, joia, amém? Quero dizer para você que 38 anos que eu estou caminhando com Jesus, talvez essa é a primeira vez que estou falando que eu estou pregando para mim. Eu sempre digo que toda vez que eu prego, primeiro a palavra falou comigo, mas essa noite eu estou pregando para mim.
e vocês vão ser minha cobaia. Olha que legal. Aí eu desejo muito que você seja abençoado com essa palavra. E a gente está aqui, cadê? Não. Está lá embaixo. Então o pessoal do departamento de missões que estão aí organizando a conferência missionária, não fica chateado comigo não, mas hoje eu vou pregar sobre Atos 4:20, que é o tema da conferência de vocês. Eu amo muito sobre esse texto de Atos 4:20. Alguém conhece? Está na camisa de vocês, da conferência. Aliás, vai ser feito ainda, né? Estraguei, caramba. Mas me mostraram a camisa, para mim o pessoal já estava vendendo a camiseta, desculpa. Me perdoa, misericórdia. Volta, irmão, volta. Peraí. Então, pessoal, eu queria essa noite compartilhar uma palavra, mas já foi, né? Mas Atos 4:20, queridos, é um texto que me abençoa muito. É um texto muito rico. E quem estava aqui, né, pela manhã, sabe esse amor que eu tenho pela palavra de Deus, pela Bíblia. E a Bíblia é um livro, querido, compilado, que todo mundo, algumas pessoas céticas que gostam muito de debochar, dizem assim, mas isso aí foi escrito por homens. Eu concordo, claro que foi escrito por homem, porém inspirado pelo Espírito Santo. Por isso ela nunca cai em contradição. A Bíblia ela se conecta versículo com versículo, tema com tema, lugares com lugares, e é maravilhoso. Não é por isso que eu digo que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia, ela é fato. De novo, a Bíblia é fato. A Bíblia não é narrativa. O que é narrativa, irmãos? O que é narrativa? Alguém pode me dizer? Narrativa é uma informação dada que ela parece que é verdade. E ela é tão bem elaborada que as pessoas começam a pensar naquilo que está ouvindo e de fato elas dizem assim, mas isso é verdade. E não é. Eu não quero polarizar aqui, mas eu tenho que falar isso, porque isso é verdade. Por exemplo, eu estava em Guarulhos fazendo uma conexão, eu estava vindo para algum lugar. Eu tinha que pegar um avião, não sei se era para Maringá, acho que era para Maringá. Eu estava lá tomando um café, e quem já andou de avião e está em conexão, tomar um café no aeroporto é um assalto. Amém? É um assalto, porque é um valor. Mas eu precisava tomar um café. E eu estou sentado tomando café, e veio uma senhora na minha direção. E ela falou assim, você é o pastor Pedro do Borel? Eu falei assim, também. Aí ela, ai pastor, eu gosto tanto das suas mensagens, o senhor me abençoa tanto. Eu falei, obrigado. E começamos a conversar, começou a me fazer perguntas do trabalho, o que eu fazia. Eu fui falando para ela. E teve um determinado momento que ela perguntou, sabe o que para mim? Ela disse assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Aí ela disse assim, sem polarização, tá, irmão? Ela disse assim, você é Bolsonaro? Eu olhei para ela assim e falei assim, mas por que você está me perguntando isso? Sabe o que ela me disse? Ela disse assim, porque um dia eu ouvi uma pregação tua e você falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, tu entendeu? Ela achou que eu era Bolsonaro porque eu li um texto bíblico. E esse texto bíblico foi tão falado, que Satanás é capaz de botar na cabeça das pessoas que aquele texto é daquela pessoa que falou. E eu falei para ela assim, desculpa senhora, mas esse texto não é do Bolsonaro. Esse texto quem falou foi Jesus, e há mais de 2000 anos atrás. E aí eu tive que falar uma palavra para ela, e expliquei para ela não confundir o que eu estava falando. Mas a verdade é o seguinte, irmão, verdade sempre vai ser verdade, independente de quem fala ela. Concorda ou não, irmão? Porque a verdade é absoluta, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E acabou, irmãos. E eu não quero discutir política aqui não, porque a Bíblia me ensina que
Não vai nem para a direita e nem para a esquerda, segue para frente. Essa é o que a Bíblia diz. E não é polêmica, mas olha a cabeça daquela senhora. E eu respeitei ela, de verdade, respeitei ela. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, querido, ela é fato. Se você vai na Bíblia, você vai ver lá no Antigo Testamento, há mais de 2000 anos atrás, um profeta diz assim: um menino vai nascer de uma virgem. Verdade ou mentira? Fato. Aconteceu. Não é suposição. Aconteceu. É verdade. Aí as pessoas místicas falam assim: não, mas eu acredito porque a Bíblia falou dos magos, não sei o que lá dos magos. Aí no contexto, né, porque os magos viram a estrela, aí já começa a falar de esoterismo, um monte. Mas a verdade é que o Salvador nasceu. Verdade ou mentira? Verdade. Aí, olha a última, irmão, olha a última agora. Eu não falo inglês, mas você vai entender o que eu vou falar. Como é que dá o nome dos caras? Não é pesquisadores não, mas os doutores de Harvard. Entenderam o que eu falei? Harvard. Entenderam ou não? Como é que é em inglês? Fala aí, você que gasta inglês. Harvard. Os caras de Harvard fizeram uma pesquisa durante 30 anos, irmão. 30 anos eles pesquisaram. 30 anos eles pesquisaram, sabe o que, irmãos? Chegaram à conclusão que uma pessoa que vive a passarinhar, olhar a natureza, ela tem uma qualidade de vida melhor. Irmão, eles descobriram agora. Jesus falou há 2000 anos atrás: olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros que não trabalham, não cegam, mas Deus dá a ele todo o tempo. Os céus manifestam a glória do Senhor e o firmamento do seu poder. Um dia diz para o outro dia. Tu entende, irmão? Está na Bíblia, irmão, está aqui. Está no livro. Eu estou apontando porque está aqui no livro. É só ler. O que Romanos diz? Romanos diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a natureza geme, a natureza fala por si só, nos mostrando o Criador. Aí eu vi uma pesquisa, eu estava vendo hoje, isso foi interessante. Duas pesquisadoras, elas chegaram à conclusão que não existe nada, nenhum inseto, nem das mesmas espécies iguais uns aos outros, porque o poder da natureza criou esses insetos em uma perfeição. Mano, a Bíblia diz que o grande arquiteto desenhou de todas as maneiras tudo e todos. Ficaram tenso, né? Vou dar uma quebrada aqui. Você já pensou, irmão, que Deus foi tão bom, que quando Ele cria tudo, você repara que Ele cria tudo primeiro, né? Para depois criar o homem e a mulher. Deus é sábio, irmão. Amém ou não? Entendeu o que eu já vou falar, né? Por que Deus criou tudo, irmão, primeiro para depois criar o homem e a mulher? Tu nunca pensou nisso, não? Às vezes eu penso, imagina Deus criando, irmão, o homem e a mulher primeiro e depois criando tudo. Eu já fico imaginando a mulher: não, assim eu não quero. Não, essa roda tá essa coisa de lá, tá fora de lugar. Vai ser difícil, né? Imagina a criação de Deus. Se fez em 7 dias, levar pelo menos 700 anos para criar tudo, até botar na perfeição como que é. Eu sou casado com uma mulher, querido. Amém? Eu tenho uma esposa em casa, e só no olhar eu sei que eu já fiz besteira, né? Porque se na minha casa eu passo, aqui ó, tá aqui ó, aqui ó, tá aqui ó. Irmão, aqui não dá para todo mundo ver, mas tá arrumadinho aqui ó. Eu chego lá, tiro tudo, aí eu arrumo, eu faço assim, arrumo lá. A minha esposa, ela vai passar aqui, ela vai fazer assim, irmão. Mulher tem um senso assim de olhar que você não entende. Ela tá olhando para cá, mas ela tá vendo aqui.
Ela está vendo aqui, querido. Ela está vendo aqui, ó. Então, aí minha esposa passa, ela faz assim. E vai. Eu ouso dizer que minha esposa sabe quem acabou de lavar a louça, dependendo de quem foi, eu ou meus filhos. Pelas gotas de água que tem, pela água que fica em cima da pia. E é verdade, minha esposa quando lava a louça, mano, de verdade, a pia fica assim, parece que é pia de apartamento assim, que nunca foi usado. Tô te falando. Tá tudo tão enxuto assim. Aí vai o Noah é um furacão para lavar a louça. Ele vai lavando assim e respinga tudo. O Gianluca já lava no outro sentido, ele lava tudo, mas sempre esquece alguma coisa que... E eu assim, eu não sei se eu lavo a louça ou se eu passo o pano no chão, ou então lavo a louça já deixando a água cair no chão para depois passar o pano. E minha esposa, ela chega às vezes do trabalho, ela faz assim, porque minha casa tem uma cozinha aqui, ó. Então, cozinha, sala, e está tudo assim conjugado aí. Ela já entra assim, boa noite, já faz assim, ó. A cozinha está aqui, ela faz assim, ó. E ela volta. Se ela voltou, já era. Então, tu imagina. A Bíblia é maravilhosa, querida. A Bíblia é maravilhosa. Está tudo aqui, irmão. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar em Atos, começa no capítulo 3. E para você ver que a coisa é tão maravilhosa que eu vou tentar esmiuçar aqui o máximo. Falta 8 minutos para me acabar? Não acredito. Gente, eu nem falei. Esse relógio é inimigo. Desculpa, queridos, ó, de verdade. Falta 8 minutos, mas eu já vou falar para vocês. Eu não vou terminar menos de 15 minutos. Eu estou sendo sincero, não vai dar. Agora, se você não está se sentindo bem, você levanta e pode ir embora. Eu não vou ficar chateado, não. Mas eu vou falar o que eu tenho que falar aqui essa noite. Em nome de Jesus, irmão, amém? 8 minutos, 7 minutos já. Misericórdia. Caraca. O texto começa no capítulo 3, quando a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para a igreja na hora da oração. Então Pedro está passando com João, indo para a igreja, para o culto. E a Bíblia diz que tinha um aleijado na porta do templo. E o Pedro passou e olhou para o aleijado mandou-lhe a mão. Eu imagino, dá uma esmolinha, por favor. Era um coxo. O Pedro parou e disse assim para ele, ó, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo levantou e andou e entrou no templo. Entrou no templo, irmão. Foi curado. Agora, eu não estou inventando nada não. Agora veio no meu coração que a gente vai ler esse texto. Capítulo 4. Coloca aí, irmão. Dá para colocar aí? Atos 4. Atos 4. Atos 4. Atos 4. A partir do 1, irmão. Ó, vamos lá. Ó, Atos 4. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Olha a turma que está chegando, irmão. Vai, sacerdote, capitão do templo, ressentido porque o apóstolo estava ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dos mortos. Vai. Prenderam Pedro e João e o recolheram deixa aqui mesmo, porque aqui está maior a letra, ali eu não enxergo. E recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Vai. Porém, muitos dos que ouviram a palavra quereram subir o número de homens, quase 5.000. No dia seguinte, agora, irmão, presta atenção que tu vai ler ali, ó. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos, os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Vai. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, só isso, irmão, só isso. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado,
Saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia, olha que lindo, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens o que, irmão? Fala de novo, irmão. Tu sabe o que é homem letrado, irmão? Analfabeto, indoutos e incultos, ficaram admirados e reconheceram, lê, irmão, lê, que eles haviam estado com Jesus. Faz toda a diferença, só isso, irmão. Esses caras estiveram com Jesus, não é possível. Vai. Agora olha que lindo, olha o versículo 14, irmão. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinha a dizer ao contrário. Tu imagina, irmão, Pedro está falando e o coxo está assim. O que os caras não tem como refutar, irmão. O cara é coxo, o cara está na porta do templo, o cara é aleijado, e agora o cara está ali em pé aqui, só. Foi eu. Tipo assim, é verdade. Aí lá, e mandando sair do sinédrio, discutiu entre si. Ou seja, o Pedro falou, eles botaram o Pedro e João dentro de uma salinha, e olha o que os caras falaram. Eu vou falar tipo assim, falando baixinho na reunião: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar, é fato. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja. E chama eles lá. Chamando, ordenaram que de modo nenhum falassem e ensinassem ninguém. Agora presta atenção, irmão. É aqui que eu quero chegar. Chamaram Pedro e João e já mandaram assim: é o seguinte, tudo bem que vocês curaram esse cara aí, a gente já conhece ele no tempão do templo ali, porque a gente ia para esse templo e estava ali pedindo esmola, mas a partir de agora vocês não falam mais desse nome aqui, ok? Tá ali, ó. De modo nenhum fale e nem ensinem no nome de Jesus. Aí o que eu quero compartilhar hoje está aqui, ó. Ali, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus nós ouvirmos a vocês ou a Deus. Aí o versículo que eu quero compartilhar com vocês é esse aqui: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu vou florear aqui, tá, irmãos? Porque eu falei que ia contar a história. Eu vou contar aquilo que esse versículo mexe comigo, e como a Bíblia, ela é rica nesse momento aqui. Porque ali, o versículo 19, a impressão que dá é que quando os caras falam para Pedro assim: ó, vocês não podem mais falar desse nome. Eu acho que o Pedro, irmão, isso não está na Bíblia, tá? Mas ninguém pode me impedir de pensar isso. Acho que o Pedro fala assim: só um minutinho, ô João, os caras estão falando que a gente não pode mais pregar o evangelho, João. E aí? Falo eu ou falo você? Né? Ou fala você? Tipo assim, os dois, quem vai dar essa resposta? Eu acho que o João mais calmo falou assim: Pedro, fala você. Né? Acho que João não era muito... João já tinha convertido, porque João... Vocês sabem que João era brabo, né, irmão? A gente fala que João era o discípulo que Jesus amava, mas João era brabo, mano. João era daqueles caras bravos, mas ele converteu. E aí o Pedro fala assim... Eu vou relembrar vocês de novo. Para quem eles estavam falando, irmão, né? Alguém sabe? Eles estavam falando com quem, irmãos? Com todo tipo de autoridade.
É como se ele chegasse lá no Supremo Tribunal, né? Brasília, aqueles caras que se acham dono do poder. Chega lá e fala para ele. É mais ou menos assim, sabe? Ou sabe quando você está diante de uma autoridade, que às vezes você fica até tremendo com medo do que tu vai falar, né? Só pelo fato do cara ser autoridade. Tem situações que é brabo. Eu já passei situações no Morro do Borel que o cara era polícia, mas só o fato do cara ser polícia você já fica meio com medo. Quando eu fui preso dentro da minha casa pelo BOPE, irmão, tu faz o quê? Estava lá orando, minha esposa falou: Pedro, tem bandido aqui, ou tem polícia aqui. Eu falei: como assim? Quando eu vi só um botina preto assim, um fuzil, falou assim: bom dia. Aí, até o bom dia tu dá diferente, fala: bom dia, né? Com medo. Tá tudo bem aqui? Eu falei: tá tudo bem, só fazendo, estou morando. Posso revistar a casa de vocês? Pode, sim, senhor. Aí entrou, revistou tudo, mas olhou para o menino que tinha sido bandido. A gente tinha recuperado esse menino, ele tinha ganhado um tiro quando a gente pegou ele, mas a gente tinha passado 5 anos, esse menino fez um curso, estudou tal, e estava na escola de missões e estava trabalhando com a gente, depois de 5 anos, e quem trabalha na lei sabe que depois de 5 anos prescreve. Acho que todo mundo agora está instruído na lei com tanta barbaridade que existe no país sobre a lei, né? Mas depois de 5 anos prescreve. Mas olha a polícia, irmão, olha a sagacidade do polícia. Todos os missionários estavam sentados. O policial só olhou para aquele menino e falou assim: você, fica em pé aí. Ele levantou: levanta a camisa. Quando o garoto levantou a camisa, ele viu a cicatriz. Ele nem perguntou, ele falou assim: isso aí foi tiro. E o moleque abusado falou: foi tiro mesmo. Às vezes, irmão, vou te falar, tu tira a pessoa da favela, mas a favela não sai da pessoa, né, meu irmão? É só Jesus. Aí eu já fiquei com medo, como ele falou com o cara do BOPE, hein? Foi tiro. Mas eu já fui bandido, mas Jesus me libertou. E o policial aí começou a perguntar para ele. O policial, irmão, o comandante falou assim: ó, fez boa escolha, fugiu assim na sala, fez boa escolha. Então, jovem, continue nesse caminho, valeu? Aí ele: vou continuar. Quando o policial virou e falou assim: bom dia, bom dia, bom dia, e o cara nunca te vira de costas, o BOPE não vira de costas, ele nem sobe morro de costas, ele faz assim, ó: bom dia, então, ele não vai virar as costas nunca. Estou falando isso que é impressionante, você vê os caras no morro, é impressionante. Eles sobem no morro assim, um de costa para o outro, um olhando assim, o outro de costa para lá assim, assim. Aí, quando o cara saiu, sabe o que o menino falou? E vocês também têm que deixar de ser corrupto. Meu irmão, esse cara voltou, parece que são os demônios que... Tu falou o quê, rapaz? Tu tá preso. E eu era líder do garoto, falei assim: pô, senhor, mas ele... Não dá desconto nada. Eu falei: não, tem que... Tu também vai. Eu falei: sim, senhor, né? E começamos a descer o morro, irmão, cheio de polícia do BOPE, assim. Quando a gente começou a descer o morro, os moradores: não são bandidos, não. Eu, irmão Pedro, não é. Aí eu fazia assim: calma, pessoal, tá tudo certo, tranquilo. E estamos descendo o morro. Aí quando eu cheguei no meio do morro, um monte de BOPE, só polícia, eu vou sair dos becos assim. Aí o cara falou assim: comandante, a gente prendeu esse suspeito aqui, esse aqui fala que é o líder dele, é o chefe aqui, é morador, é missionário. Aí o cara olhou para mim e falou assim: você é missionário? Eu falei: senhor, fala um salmo aí. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente lê a Bíblia, né, irmão? Aleluia! Glória a Deus! Falei um salmo pro cara. Aí ele falou para mim assim: ó, fica tranquilo, irmão, se não tiver nada, tu vai ser liberado. Eu também sou cristão, mas eu tenho que te levar para averiguação. Eu falei: tá bom, e continuamos descendo. E lá na curva, irmão, aí saiu um cara do BOPE assim, um cotoquinho assim, ó. E aí eu falei assim, aí o cara falou assim: não, isso aqui era bandido, mas isso aqui é o chefe dele aí, é missionário. Aí o cara chegou assim perto e falou assim, falou pro garoto: tu é crente, rapaz? Aí ele: sou. Então canta um hino pra mim aí, canta um hino. Aí ele: faz de mim, Senhor, o santuário. Aí o cara: cala a boca, canta muito ruim, acho que nem Deus aceitou o louvor e foi embora. E quando chegou lá embaixo, de verdade, irmão, tinha um negão, o cara era azul. O que estava comandando tudo assim, estava assim lá. Aí nós chegamos assim, eu de cabeça baixa, o garoto do meu lado. Aí falou assim: comandante, esses dois aqui foram pegos lá em cima, esse rapaz era bandido e tal, mas já
prescreveu, agora ele está na igreja. Esse aqui é um missionário que é o chefe dele, falava-se o chefe dele. Rapaz, o cara me olhou, aquele cara me fez olhar para Deus, porque ele era tão alto que eu fiquei assim, ó. Aí ele assim: tu é crente, irmão? Tu é crente, irmão? Eu falei: sou, sim, senhor. Ele olhou para mim e falou assim: testifica no meu coração que o irmão é cristão. Eu falei: amém. Aí ele falou assim: pode liberar os dois. Quando o cara liberou eu e o menino, deixa eu falar, tu não vai falar nada, tu vai calar tua boca e tu vai embora de novo, porque eu é que ia bater nele. Então você se intimida no meio da autoridade, irmão, é complicado, né? O Pedro e João, irmão, estão diante das autoridades, todas que podiam prendê-los, torturá-los, e o Pedro não se intimidou. Mas agora, irmãos, no nome de Jesus, eu sei que eu vou chorar pra caraca aqui, mas quando eu vi o Pedro dar essa resposta pro cara, eu não tive como não pensar que atrás da resposta do Pedro tinha tanta coisa rica que eu prego para mim de verdade. Porque quando Pedro diz assim, olha só, irmão, o que eu vou falar aqui não está na Bíblia, mas está na Bíblia. Não está ali, mas assim não tem como não pensar. Vocês vão entender. Eu acho que quando Pedro olha para os caras e diz assim, os caras falam: vocês não podem mais falar de Jesus. Eu acho que passou uma linha do tempo, né, na vida do Pedro, que ele diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão me pedindo uma coisa muito difícil. Vocês estão dizendo para mim que eu não posso falar mais de Jesus, é isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção de quem eu era. Eu acho que Pedro falava isso. Vocês não têm noção de quem eu era. Eu era um pescador, cara. Eu era um pescador que eu comecei a ouvir um cara chamado João Batista. E ele começou a falar para mim que existia o Messias, que ia vir. E eu sou judeu. E um dia, o meu irmão André me chamou correndo em casa e disse assim: Pedro, vem que nós achamos o Messias. E eu fui correndo lá. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim, quando meu irmão foi tentar me apresentar a ele olhou para mim e disse: sabe o quê? André, não precisa me apresentar isso está em João 1,42. Jesus, ele olhou para mim e falou assim: tu és Simão, tu é filho de João, né? Mas ó, você vai ser chamado Cefas, tá bom? Vocês não têm noção do que vocês estão me pedindo. Naquele dia ele falou para mim: sabe o quê? Você quer me seguir? Eu falei para ele que ia seguir ele. E eu comecei a seguir ele. E tu não tem noção, quando eu comecei a seguir ele, a gente ia fazer uma viagem, mas falaram para mim que a minha sogra estava doente. Eu falei assim: Jesus, olha, não vou poder ir contigo não, porque minha sogra está doente. E Jesus, ele cancelou a viagem, ele foi na casa da minha sogra, e eu vi ele colocando a mão sobre ela, e ela foi curada. Eu vi. Então eu não posso deixar de falar para vocês do que eu vi. E mais, eu andava com ele, teve um dia que a gente desceu num poço, tinha um cara lá um tempão, esperando um anjo, segundo a religião, né? E vocês devem saber dessa história, não sabem? Claro que sabem. Aquele aleijado estava lá, ele colocou a mão naquele aleijado, e ele foi curado. Eu vi. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu vi, eu não posso deixar de falar. Aí ele fala assim: lembra, João, aquele dia que a gente estava andando, chegamos na nossa cidade, uma multidão em cima, e pareceu um homem desesperado, porque a filha dele estava morrendo. O nome dele como é que era mesmo, João? Jairo, era o Jairo. E a gente estava indo para casa do Jairo, uma mulher do nada tocou em Jesus. E que mulher que falava, aquela mulher falou a história dela toda, eu já não aguentava mais. Mas Jesus tocou nela e aquele sangue parou. Mas tu acha que isso foi rápido? Não foi não. O pior foi que a gente chegou na casa do Jairo e estava todo mundo chorando. E eu falei: e agora, mulher, essa menina está morta, João. E a gente falou um para o outro, só estava eu, Pedro, eu, Thiago e João. Lembra, João? E João? Claro, pô, lembro. Ele tocou na menina e a menina ressuscitou. Eu vi.
Eu andei com esse homem, você está dizendo que eu não posso mais falar dele? Você está me pedindo uma coisa que é impossível. Desculpa, eu não posso deixar de falar do que eu vi. Agora, eu acho que o pior para mim é que eu não posso deixar de falar do que eu ouvi. Eu ouvi ele falando comigo muitas vezes. E teve um dia que estava todo mundo querendo abandonar ele, e eu falei para ele: Jesus, eu morro por tua causa. Ele olhou para mim e ainda repreendeu um demônio na minha vida. Eu não entendi nada, mas eu entendi que ele disse para mim assim: Pedro, hoje você está aqui, tá bom? Mas quando você se converter, você vai entender tudo. Mas eu nem compreendi aquilo. Mas teve um dia, isso marcou a minha vida, quando ele perguntou para todo mundo o que o povo dizia quem ele era. E todo mundo começou a falar um montão de coisa. Mas quando ele apontou para mim e falou para a gente, eu falei assim, eu nem sei o que foi, mas o meu coração se encheu de tanta alegria que eu falei assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, não, foi meu Pai. E eu vou dizer para você que tu és pedra, e sobre essa rocha que sou eu vou edificar minha igreja, os portões do inferno não prevalecerão. Eu não posso deixar de dizer para você o que eu ouvi. E o pior é que eu falei para ele que eu ia seguir ele até a morte, mas eu fui frouxo, eu não consegui não, porque quando vocês foram lá prender ele, eu corri, mas no meio do caminho eu me arrependi. E quando eu voltei, vocês já tinham batido nele muito, muito. E eu fiquei ali do lado. E algumas pessoas me perguntaram se eu conhecia. Eu disse para elas que não conhecia ele. Outras me perguntaram, eu falei também que não conhecia ele. E eu lembro que o dia que vocês bateram tanto nele, ele passou pelo pátio, eu fiquei olhando para ele, dizendo que eu ia morrer por ele. Naquela hora eu estava tão covarde que alguém me perguntou se eu conhecia ele, e eu disse que não. Nessa hora ele olhou para mim e o galo cantou, e eu lembrei que ele disse para mim que eu ia negar e o galo ia cantar. Eu não posso deixar de falar que isso aconteceu comigo. E vocês estão me mandando dizer que eu não posso falar desse Jesus? Vocês não têm noção do que eu vivi 3 dias. Eu dormia, acordava e só ouvia galo, desespero, tocando. Mas tudo começou a mudar quando a Maria chegou lá dizendo que ele tinha ressuscitado. Eu não acreditei. E olha que eu sou velho, tá? A turminha que correu comigo para ver o túmulo, ninguém conseguiu, todo mundo ficou com medo, mas eu entrei naquele túmulo. E eu constatei que ele tinha ressuscitado. E agora para mim ia ser o final, porque eu não acreditei. Eu fui incrédulo. E eu estou aqui agora e vocês estão dizendo para mim que eu não posso falar desse amor? Ah, desculpa. É porque vocês não estavam lá naquela casa lá. Aliás, vocês estavam querendo matar a gente, né? E nós estávamos escondidos dentro de uma casa. Mas sabe quem apareceu lá? Eu não sei de onde ele saiu, mas ele apareceu no nosso meio e disse assim: paz seja convosco. E eu fiquei amedrontado, fiquei com medo. Falei, é ele. Eu não sabia se estava vendo um fantasma, mas eu estou dizendo para vocês aqui que não é normal, querido. E vocês estão mandando dizer para mim que eu não posso falar desse amor. Desculpa, querido. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Mas de fato o que mudou a minha vida, sabe o que foi? É que a gente estava comendo e eu estava ali com medo ainda de apresentar nele, me tocar, ou olhar para ele. Eu tinha até medo de olhar para ele. Mas você sabe o que ele fez? Ele foi falando, eu vi que ele estava olhando para mim, eu desviava o olhar dele. Mas chegou a hora que ele falou assim: Pedro, a gente pode conversar? E eu fui conversar com ele. João 15, 21, tá? E ele disse assim: e aí, Simão, filho de João, você me ama mesmo? E eu disse para Jesus: eu te amo muito. Então apacenta minhas ovelhas. E eu não sabia que conversa era aquela. E ele me perguntou de novo: Simão, filho de João, você me ama mesmo? E eu olhei para ele e falei: Jesus, você sabe que eu te amo. E ele olhou para mim e falou assim: então cuida das minhas ovelhas. E eu não sabia onde ele ia chegar. E ele me perguntou a terceira vez. E eu achei que ele me perguntou a terceira vez porque o galo cantou 3 vezes. Eu achava que era uma pegadinha.
Mas ele falou para mim assim: apacenta minhas ovelhas. E eu falei: Jesus, tu sabe de tudo, eu não consigo me esconder de você, o que tu quer de mim? Você sabe o que ele falou para mim? Ele disse assim: ô Pedro, você lembra quando a gente se conheceu? Ele me fez voltar 3 anos atrás. E ele me fez lembrar da frase que ele me falou, que eu nunca tinha entendido. Quando ele disse para mim: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Ele traduziu para mim o que ele queria falar. E ele disse para mim: Pedro, quando eu te encontrei, eu disse para você que eu sabia quem você era Simão. E depois eu disse para você: tu é filho de João. Eu estava dizendo para você que eu sabia quem era você no seu presente. E quando eu perguntei e te afirmei que você era filho de João, eu estava dizendo para você que eu conhecia o teu passado, a tua história. Eu sabia porque você era pescador. Eu sabia que você não sabia nem ler nem escrever. Eu sabia, porque eu te conheço. Mas depois eu apontei que tu seria chamado Cefas. Eu estava mostrando que existia um futuro para você. Chegou a hora. Você quer me seguir? E talvez ele, diante daqueles caras, não sei, talvez chorando, falou: ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, mas ó, eu não vou deixar de falar do que eu vi e do que eu ouvi. Pode fazer o que vocês quiserem, não é não, João? É isso aí. Nós não vamos deixar de falar nunca desse amor, porque nós sabemos quem ele é. Essa noite, irmãos, eu não sou o Pedro da Bíblia, né? Mas tem o nome do Pedro. E legal que o meu nome é Pedro Rocha. E eu conheci Jesus na Penha. É muita pedra. Mas um dia também Jesus me encontrou, queridos, no meio de uma favela, com as minhas taras, com os meus vícios, com os meus medos, com os meus fantasmas. E o mesmo amor que encontrou Pedro também me encontrou e mudou a minha vida. E eu quero dizer para vocês, querido, nesse tempinho aqui, que eu também não posso deixar de falar o que Jesus fez na minha vida. Jesus me perdoou. Jesus me restaurou. Jesus me justificou. Jesus derramou o sangue dele por mim. E eu não posso ficar calado diante de tão grande salvação. E o que eu quero falar essa noite para você? Querido, eu sei que você não é um Pedro, não é um João, não é um Mateus, não é um Lucas. Mas talvez você seja o Marco, o Roberto, a Paula, a Marcela, a Heloísa, a Fernanda. Não sei qual é o teu nome. Não sei. Mas eu só queria deixar para você pensar numa coisa. Você tem motivos de sobra, querido, para não deixar de falar diante daquilo que você já viu e daquilo que Jesus já falou para você. Essa noite, se você está aqui visitando, quero dizer para você, querido, Ele já fez o suficiente, mesmo que você não acredite. Ele derramou um sangue precioso por você. E Ele, nessa noite, diz para você a mesma coisa que Ele falou para o Pedro: eu te conheço, eu sei quem você é. Eu conheço o teu passado. Ele está aqui essa noite falando para tu: eu conheço o teu passado. Não adianta você se esconder. Eu conheço os fantasmas que te oprimem. Eu conheço, pô. Eu falei aqui pela manhã que eu tinha um ciúme muito grande dos meus filhos. Eu nunca deixei meus filhos dormir na casa de ninguém, até completarem 14, 15 anos. Porque eu tinha medo dos meus filhos sofrerem abuso. Quando os meus filhos falavam assim: vai, pai, meus amigos vão tudo dormir lá. Teus amigos vão dormir, mas tu não vai dormir. Eu vou te levar e vou te buscar. Eles tinham 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Nunca deixei. Porque eu não sei quem está lá naquela casa. Não sei se tem tio, se tem vô, se tem amigo. Não sei quem está lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei o quanto foi duro conviver anos com um homem falando para mim: se tu falar para alguém. E nem o homem falando, mas os fantasmas que falavam aqui nessa cabecinha aqui com 9, 10, com 11, 12. Quantos fantasmas eu tinha aqui, que me oprimiam, que me tiravam alegria. E para mim começar a preencher vazio e tristeza, comecei a fumar o primeiro baseado, cheirar um lança-perfume. E quando eu vi, eu já estava 7, 8 anos viciado em potencial.
Por isso que eu falei aqui do dízimo hoje. O pessoal fala que você deve ficar dando dinheiro para o pastor. Eu falei, não, irmão, eu devolvo só 10% que Deus me deu e Ele me permite que eu fique com 90%. Porque 70% do meu salário ficava nos morros do Rio de Janeiro. Mas um dia Ele me encontrou. Um dia Ele me encontrou e mostrou para mim o quanto Ele me amava. Que perdão foi aquele, ao ponto de quando eu completei 26 anos, eu entendi perdão de Deus. Eu voltei lá onde eu morava, lá em Bangu, e procurei aquele homem, pai de um amigo meu. Encontrei ele num barzinho já com um aspecto de cachaceiro. Eu saí de onde eu morava com 17 anos, mas voltei aos 26 procurando aquele homem, porque aquele homem tinha uma autoridade aqui. Aquele homem me prendia a ele, as coisas que aconteceram. Encontrei com ele no bar, olhei para ele e falei assim, e aí ele falou, Pedrinho. Eu falei, não sou Pedrinho mais, sou Pedro. Que isso? Eu falei, que isso não? Eu vim atrás de você só para te falar uma coisa. Eu não sei se você fez com outras crianças, não sei, nem quero saber. Mas eu quero dizer para você, o que tu fez comigo eu te perdoo. E comecei a chorar. Ele está chorando porque, irmão, essa hora parece que o Espírito Santo saiu de mim, deu vontade de eu pegar ele, arrebentar ele, mas eu segurei o máximo. Eu falei, você não está entendendo? Eu quero dizer para você que eu quero te ajudar. Se você precisa de ajuda, eu quero te liberar da minha vida. Você me prendeu muitos anos aqui, fantasmas, irmão. Às vezes nós damos autoridade, coisas que ficaram no passado e nós somos refém. Jesus me encontrou, queridos. Essa noite eu só queria deixar vocês saberem que eu não posso também deixar de falar das coisas que eu vi e das coisas que eu ouvi. Ele continua o mesmo. Ele é aquele que continua nos atraindo com laços de amor, que fala todo dia pra gente, eu já te perdoei, filho. Eu sei que você é incapaz de esquecer o passado, mas o diabo te lembra do teu passado todo dia. Mas Jesus vai falar para você todo dia, ó, Ele é o único capaz e tem o poder para esquecer de passado. Dos teus pecados, eu não lembro mais. É isso que Ele diz. Essa noite, eu também não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido. Essa noite eu queria deixar isso para você pensar. Pensa sobre isso. Ele é muito maior do que qualquer autoridade, qualquer poder, como Pedro estava ali diante daqueles homens que achavam que podia fazer qualquer coisa. Mas o que a Bíblia diz ali, que Pedro só estava cheio do Espírito Santo, irmão, só isso. E o que a gente precisa todo dia para vencer as nossas lutas, o Espírito Santo. E para você que nos visita, o que tu precisa é entregar a tua vida para Jesus, porque sozinho tu não vai conseguir, querido. Sozinho você não vai conseguir, você vai penar. E olha que você pode ter tudo, vai ganhar tudo, vai comprar tudo, vai te faltar uma palavrinha: paz. E foi isso que Ele falou para os discípulos quando estavam com medo de morrer. Ele disse assim, paz seja convosco. João 20, 21. Outra vez digo, paz seja convosco. Terminei. Que Deus te abençoe.